Bom dia. Tá bom o áudio aí. Acho que tá travando aqui. A gente começa a esperar o pessoal aí chegando. Bom dia, Flavinha. Tudo bem? Como vocês estão aí? Isso aí, feliz Dia das Mães, né? Legal, obrigado para todas as mães aí, né? Hoje, domingo, de que hoje é 9? Dia 9, né? É, não. Dia 9 de maio, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães aí. Tanto do grupo quanto do grupo não, né? Tipo aquele grupo de WhatsApp, né? Mas pro pessoal que está nos acompanhando aí. Já a gente começa, é só esperar o pessoal ir chegando. Hoje a gente vai seguir no nosso estudo nesse livro que a gente tem mostrado sempre, inclusive, né? Catecismo Nova Cidade, um devocional onde a gente tem algumas verdades bíblicas, doutrinas bíblicas que são mencionadas por meio de perguntas e respostas. Quem está nos acompanhando já pegou mais ou menos o ritmo de como a coisa funciona. E hoje a gente está na pergunta 14 ou 14, né? Pergunta 14, a gente já está na pergunta 14, são 14 semanas, é uma pergunta por domingo, né? Que a gente tem respondido e meditado em cima da resposta e também da verdade que está posta, né? Ali nessa resposta. E hoje a pergunta que a gente vai responder é: Deus nos criou incapazes de cumprir a sua lei? É uma pergunta importante que a gente até comentou na última live nossa. A gente falou sobre essa pergunta, que seria uma pergunta que traria uma resposta interessante para a meditação de hoje. Se você perdeu alguma das mensagens, né, alguma mensagem ficou para trás, essas 14 que a gente já fez, você pode, tanto nas redes sociais, aí no Instagram ou até mesmo no Facebook, que tem todas essas lives gravadas, salvas, ou se você preferir, também existe a possibilidade de ir lá no YouTube da nossa igreja e lá você pode assistir, porque lá a gente salva numa playlist, então fica até mais fácil, você só vai seguindo a playlist lá com as mensagens, todas as mensagens que estão salvas na sequência, e aí fica fácil para você estudar, tanto o estudo do catecismo, está salvo lá, como também as mensagens, a série de mensagens que a gente fez sobre o Pai Nosso, nas quartas, que a gente tem ministrado sobre isso no discipulado. Essa semana a gente começa uma nova série de mensagens lá também na quarta-feira. Fique aí atento aí que a gente vai trazendo as novidades para vocês também. Quarta-feira vai ser bem legal, pode ter certeza também. Amém? Então vamos lá. A pergunta que a gente quer responder é essa, né? Deus nos criou incapazes de cumprir a sua lei? E a resposta que o autor traz é a seguinte: não. Ou seja, não nos criou incapazes. Mas, devido à desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, toda a criação é caída. Nascemos todos em pecado e culpa. Somos corruptos por natureza e incapazes de guardar a lei de Deus. Aí em Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos, exaltamos o teu nome, glorificamos, Senhor, o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, pela tua graça, pelo teu amor, misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados, pelo teu ato justificador, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Nós nos rendemos aos teus pés e reconhecemos que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, te pedimos, Senhor, prepara o nosso coração para essa manhã, que seja uma manhã em que possamos refletir sobre a Tua Palavra e que aquilo que venhamos aprender por meio da instrução do Teu Espírito Santo possa ficar guardado no nosso coração e jamais sair, Pai, mas que possamos viver essa verdade, Pai, como algo real nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém e amém. Quando eu estava meditando nesse texto, nessa pergunta, né? Deus nos criou incapazes de cumprir a lei de Deus, a sua lei, né, no caso, e a resposta que nós temos é que não, ele não nos criou incapazes nesse sentido. Me lembrei de um texto, e aí esse texto eu queria ler com vocês, além, obviamente, desse texto de Romanos, que nos dá basicamente a resposta, né? Mas é de uma cena que nos mostra como isso é verdade, como ele não nos criou incapazes de resistir. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia diz o seguinte, deixa eu ver se é no 15, no 15, no versículo, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Olha o 16. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17 agora. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu um mandamento para ele, uma ordem. Ensinou ele a respeito disso. Você pode comer de todas as árvores que tem no jardim, livremente. Você tem liberdade para escolher qual você quer. Mas existe uma, apenas uma, que você não deve comer, que é a do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer dessa, você vai morrer. Aí na sequência dos versículos, nós temos a criação, a formação da mulher. Então você começa no versículo 18, acho que a gente já conhece um pouco da história, eu vou passar para o capítulo 3. Quando o homem e a mulher já estão criados e convivendo em união. Capítulo 3, do versículo 1 de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Ele fez uma pergunta para ela, astuta e mentirosa, que Deus não havia dito isso. Veja o que a mulher disse. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A gente já vai seguir aqui nesse texto, mas veja que a serpente tenta distorcer a palavra de Deus. Mas veja como que a mulher é consciente a respeito do mandamento, porque ela corrige a serpente, ao dizer, não é assim que Deus diz. Eu conheço a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, deste outro modo, e não do modo que você está dizendo. E não para só aí. Não só nós podemos comer de todas as árvores, como você está dizendo que nós não deveríamos comer, mas a palavra nos diz, ou a palavra de Deus nos diz que nós podemos comer de todas as árvores, mas há uma exceção apenas. Dessa nós não devemos comer, porque se nós comermos, nós vamos morrer. Não havia nada obscuro ali. Eles tinham clareza a respeito do que eles deveriam fazer e do que eles não deveriam fazer. E tomaram a decisão correta de não comer, para que não viesse morrer. Aí a palavra de Deus segue ainda, no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eles decidiram então desobedecer. Eles eram capazes de decidir, de cumprir ou não cumprir a lei de Deus.
tinham essa capacidade. Mas, diante de todo o contexto daquilo que estava acontecendo, eles decidiram comer. Agora, o que eu acho até engraçado, e isso você leva para refletir, não tem muita profundidade teológica aqui ou qualquer outro tipo de coisa, é que a mulher ainda ela foi esperta e questionou a serpente. O homem simplesmente pegou e comeu, né? Ela ainda questionou, ainda debateu com a serpente, já o homem já não teve nenhum argumento. Ah, você comeu, eu vou comer também. Já pegou e já comeu, né? Mas aí isso é uma outra questão para um outro dia, para um outro momento, né? Mas o que a gente queria pontuar aqui, que nós estamos afirmando, Romanos capítulo 5, versículo 12, já nos dizia que todos nós havíamos caído e havíamos pecado com ele. Mas essa história de Adão e Eva nos mostra que Eva tinha a capacidade de discernir e obedecer ou não à lei de Deus. E que essa capacidade foi tomada, foi tirada a partir do momento em que tanto Adão e Eva decidem por comer do fruto. Ali está decretado o início ou a queda da humanidade. E em Adão, principalmente como o símbolo da queda da humanidade, onde com a queda de Adão todos nós caímos, todos nós nos tornamos a partir de então incapazes de cumprir a sua lei. Nós não fomos criados dessa forma, como nós vimos com Adão e Eva, mas nós nos tornamos incapazes a partir do momento em que Adão e Eva decidem pelo pecado, decidem por descumprir o mandamento de Deus e nos levam juntos, enquanto humanidade, para esse mesmo status de queda, para esse mesmo momento de sermos agora sim incapazes de cumprirmos a lei. O Abraham Bolt, que é um cara que vai comentar esse texto, ele diz o seguinte: que Deus criou o homem e o constituiu o senhor deste mundo inferior, vamos dizer assim. Macho e fêmea os criou segundo a sua própria imagem e semelhança. E olha o que ele diz: retos, inocentes e santos, como nós vimos lá em Gênesis, capazes de servir e glorificar ao seu abundante Criador. Essa é a essência da criação do homem e da mulher. Capazes de servir e glorificar a Deus da forma correta, de tomar as decisões corretas, de sermos retos diante de Deus. E sob essa mesma ordem, o homem não permaneceu por muito tempo. Que é o que nós vimos que logo depois que a mulher foi criada, é óbvio que a gente não tem ali, isso não quer dizer que porque pulamos em algum versículo, isso aconteceu minutos depois ou no dia seguinte. A questão temporal aqui, ela não nos é dita. Então nós não sabemos por quanto tempo permaneceram dessa forma, mas poderiam permanecer por mais tempo. Mas devido às circunstâncias ali que eles viveram, ao deixar a liberdade de sua própria vontade, escolheram comer do fruto. É isso que ele está querendo dizer. Transgrediu a lei que seu Criador e soberano lhe dera. E a lei era qual? A gente às vezes acha que a gente tem os 10 mandamentos, mas não é essa a lei que ele tinha dado. A lei era uma só. Não deveriam comer do fruto da vida ali, daquele fruto que havia sido proibido. Esse era o único mandamento que eles tinham. E olha o que o Bolt vai dizer: em consequência disso, ele caiu em estado de culpa, depravação e ruína. Como ele não era apenas a cabeça natural, mas também federal, ou seja, ele representava a humanidade toda. Quando ele pecou, todos os seus descendentes pecaram nele e com ele caíram, sendo a culpa de seu primeiro pecado imputada a todos que descendem dele por geração natural, ou seja, todos nós. Assim como o pecado entrou na vida de Adão e Eva naquele momento, é como se fosse uma doença, como é que a gente diz quando ela vai passando de pai para filho? Genética, hereditária, enfim. Ela é transmitida. Não tem cura, ou não tem como você impedir que essa doença, não é que não tem cura, não tem como você impedir que essa doença seja transmitida para as descendências seguintes.
Ela vai passando de geração em geração. Não importa de qual família você tenha nascido, ela contaminou toda a humanidade. Toda a humanidade estava contaminada com isso. Daí, olha o que ele diz, que todos os homens são por natureza filhos da ira. Adversos a tudo que é espiritualmente bom, propensos ao mal, mortos no pecado, sob a maldição da justa lei e inimigos da eterna vingança. E olha como ele vai concluir. Desse estado de miséria não existe livramento exceto por Jesus Cristo, segundo Adão. E aqui é interessante porque a gente recebe essa notícia dura, essa revelação pesada, de que não importa de qual família você venha descender, não importa quem são seus pais, quem são sua mãe, não importa se você nasceu num país super desenvolvido ou num país extremamente pobre, não importa o tamanho da riqueza ou da herança que a sua família possa te deixar, ou se ela não deixou herança nenhuma, uma coisa é certa, eu e você nascemos pecadores. Não importa se você é filho de pastor, se você é filho de um líder religioso, de qualquer religião que seja, não importa. Não importa se você frequenta a igreja desde pequenininho, desde que você nasceu, se você foi apresentado enquanto bebê numa igreja, nós todos nascemos em pecado. Esses dias eu estava fazendo um curso e o R.C. Sproul ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: ninguém nasce cristão e que a carne não produz redenção. Nós precisamos nascer de novo. E aqui é onde está a resposta que o autor vai trazendo. Desse complicado estado de miséria, é o que ele vai dizer. Não existe livramento, exceto por Jesus Cristo, o segundo Adão. A queda não é o fim. Essa história trágica do pecado, da iniquidade, de como o homem cai, de como a transgressão no jardim do Éden gera uma herança mortal que nos mata espiritualmente, que nos transforma como filhos da ira, como homens e mulheres que não desejam a Deus, que espiritualmente estão mortos, propensos às coisas más, nas questões espirituais, mas nunca propensos a cumprir a lei de Deus. Isso não é o fim. É por isso que o Evangelho é a boa nova. Vocês estavam condenados. Vocês não tinham esperança. Não havia mais saída para vocês. Eis que brilhou o sol de justiça. Raiou o sol de justiça. Nasceu Jesus Cristo, o segundo Adão. Aquele, por meio dele, que nós podemos agora consertar esse problema do nosso DNA, esse problema que nos acompanha de gerações a gerações, vem sendo passado de pai para filho, de filho para neto, enfim, isso vem avançando, agora pelo sangue do Cordeiro, que nos reveste e nos purifica de todo pecado, nos justificando diante da justiça de Deus, nos fazendo não mais filhos da ira, mas filhos do seu amado. É essa a verdade que o Evangelho nos traz. Só que essa revelação, como eu disse no domingo passado, só faz sentido quando eu entendo o meu estado pecaminoso. Se eu me considero um cidadão de bem, pai de família, correto, diante dos olhos dos homens, talvez eu tenha o respeito da humanidade, talvez eu até tenha alguma consideração pelos homens, mas nada disso serve para limpar e purificar as trevas que entraram no meu coração e que corromperam e que me mataram espiritualmente no dia em que Adão e Eva comeram daquele fruto. Eu posso ter reconhecimento humano, quem sabe crédito, medalhas
e coisas do tipo, títulos, que me dizem e me caracterizam como um bom homem. Mas nada disso me garante a salvação. Porque a única coisa que pode nos livrar dessa situação, esse estado de miséria, é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Não é título, não é tempo de igreja, não é conhecimento escriturístico, não é sabedoria, não é nada disso. Tudo isso pode ser bem utilizado no reino de Deus, se de certa forma, de forma correta, for aplicada. Mas isso não nos salva do estado pecaminoso. Não nos garante a capacidade, respondendo a pergunta, de cumprir a lei de Deus. O desejo de cumprir a lei de Deus. A única coisa que tu pode fazer isso é a regeneração que é criada em nós quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, e a partir disso somos transformados. O Espírito Santo age em nosso meio, nos levando à plena consciência do nosso estado pecaminoso e da necessidade que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. O David Bisgrove, eu estou apertado com esses sobrenomes aqui difíceis. Ele conta uma história bem legal. Ele diz o seguinte: ser pai ou mãe é uma janela escancarada para a condição humana. Olha o que ele vai dizer. Por exemplo, eu preciso constantemente relembrar e encorajar meus filhos novos a dizer por favor e obrigado, e compartilhar o que têm. Mas nunca tenho de encorajá-los a dizer meu, tipo de posse, isso é meu. Ou agarrar coisas que não lhes pertencem, ou esconder brinquedos para que outros não o encontrem. O que ele está dizendo? Existem coisas que eu preciso estimular, como dizer muito obrigado, por favor. Outras, como esse desejo de posse, esse individualismo, ele falou, isso eu não preciso estimular. Ora, de onde vem esse impulso? Ele pergunta. Aqui, a Bíblia nos ajuda porque nos dá vocabulário para expressar por que nascemos com essa disposição egoísta. Quando Deus criou Adão e Eva, criou-os à sua imagem. Isso quer dizer, entre outras coisas, que eles refletiam a sua bondade. Deus afirmava a sua bondade quando olhava para a sua criação, incluindo Adão e Eva, e disse, é muito bom. E olha como é que ele vai desenhar esse raciocínio agora. Assim, Adão e Eva tinham um relacionamento perfeito com Deus, inclusive para cumprir a sua lei. Eram capazes de amar e obedecer a Ele perfeitamente. Mas então, é-nos dito que Satanás os tentou com a mentira de que Deus não era bom, que não se podia confiar nele, que a verdadeira liberdade se encontra à parte de Deus e de sua lei. E quando Adão acreditou e agiu com base nessa mentira, Paulo nos diz em Romanos 5, o pecado entrou no mundo como um vírus entra no corpo, infectando toda a humanidade dali em diante. É por isso que, desde os meus primeiros dias e os primeiros dias de meus filhos, e no futuro de seus filhos, presta atenção no que ele vai dizer agora, todos nós dizemos, é meu. Esse individualismo, esse egocentrismo, inclusive na leitura equivocada das Escrituras, de achar que a Bíblia está dizendo e falando ao meu respeito, que é tudo sobre mim, que é tudo para mim, e é tudo para satisfazer o meu eu. Olha como ela corrompe a hermenêutica, fora que você vai olhar as Escrituras. Você é capaz, e eu sou capaz, de olhar para a Bíblia e aplicar esse olhar de meu, egocêntrico, e distorcer as Escrituras, a ponto de dizer
que ela está falando ao meu respeito, que o interesse dela é satisfazer a minha vontade, que a glória talvez seja minha. E que tudo aquilo foi feito para mim. Porque eu mereço. E é tudo meu. Quando a gente vai lá em Mateus, no capítulo 4, isso é Marcos, Mateus, capítulo 4, a gente tem a história da tentação de Jesus. Ela é emblemática. Às vezes a gente olha para ela, de certa forma, não com a profundidade que deveríamos, porque a gente pensa, é a tentação de Jesus. Não é a minha, ou coisa do tipo. Mas veja só a profundidade disso. Nós falamos sobre, no começo em Gênesis capítulo 3, no finalzinho do 2 e no capítulo 3 também, sobre como a tentação de Satanás veio sobre a Eva e depois Adão também, e como eles cederam dentro de um jardim, onde eles podiam comer de tudo, onde eles tinham a presença de Deus diariamente, onde eles governavam, onde eles tinham domínio sobre todas as coisas. Eles estavam no mais alto escalão que poderia haver na terra. Eles eram os governantes da terra. Talvez você possa imaginar uma função em uma multinacional, um diretor de uma empresa, uma função alta. Eles estavam acima disso. O status em que eles estavam era de governar todo o mundo existente. Aquilo que havia sido criado por Deus. Não tinham necessidade de absolutamente nada. E tentados pela mentira de Satanás, por meio da serpente, caíram. Agora nós vemos Jesus Cristo, nessa mesma terra, criada, num status diferente, um status de queda, onde toda a humanidade e toda a criação foi afetada pela queda. Toda a criação, animais, tudo foi afetado pela queda. E Jesus está nessa situação extremamente adversa. Mas não basta só ele estar num mundo muito mais adverso do que o de Adão e Eva. A situação dele é mais complicada ainda. Vamos ver o que diz a Bíblia. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Não é que ele não estava com fome, estava todo de boa. Jejuava mais 40 se precisasse. Isso é Jesus. Não. Essa expressão, teve fome, declara à humanidade a necessidade que o corpo dele tinha, nesse exato momento. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus é tentado naquilo que estava mais afetando o seu corpo naquele instante, que era a fome. Imagine 40 dias e 40 noites, não é que o jejum dele começava às 6 e terminava às 6, não, ele varava 24 horas. Mas ele resiste a essa tentação. Aí vem a segunda. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-a sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. E, diz mais ainda a Escritura, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele usa próprias Escrituras. Veja como ele usa da mesma astúcia que ele usou lá no Jardim do Éden. Quando ele diz, não é assim que Deus disse?
Não é assim que a palavra diz? Mas olha o que Jesus vai dizer. Não tentarás, Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E veio uma terceira tentação, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu vou tentar passar um pouco de forma rápida aqui para a gente avançar para o resto do que a gente tem que meditar. Em todos os momentos que Jesus é tentado, havia um ataque de Satanás em satisfazer o seu eu, o eu de Jesus, o eu humano de Jesus. Mate a sua fome, seja rico, tenha posse de todas as coisas, mostre como que você é o filho de Deus e se lance daqui, saia voando, que os anjos venham buscar. Olha como vai ser uma cena incrível, a hora que você pular daqui, os anjos virão dos céus, os céus se abrirão, eles se sustentarão e te pegarão, e você sairá voando daqui, será uma cena maravilhosa. A grandeza de como os anjos obedecem e como eles estão ao seu serviço, vai mostrar a grandeza que há em ser o Filho de Deus, como você disse que é. Se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso, as pessoas te reconhecerão, você será dono de tudo isso que você pode enxergar com os seus olhos. Havia em todo instante um ataque no sentido, tudo será seu, como diz aqui o David Bisgrove. Satisfaça, esse é meu, o seu ego. Sacie essa necessidade que o ser humano tem de colocar-se acima dos outros, de se achar superior e melhor do que os outros, de se achar digno de alguma coisa. Mas em todo tempo o que Jesus demonstra na sua debate com Satanás, que a vontade de Deus está acima da minha vontade. Mas você está com fome, mas a palavra de Deus, do meu Pai, diz que não só de pão viverá o homem. Mas a Bíblia diz, mas eu estou te dizendo para você fazer isso e aquilo outro. E ele vai repetindo e vai trazendo a palavra de Deus, dizendo eu não tenho que adorar outro, eu só posso adorar a Deus. Também eu não devo tentar a Deus. Ou seja, a vontade de Deus está acima, o que Deus disse, o que Ele me pediu, está acima da minha vontade, ainda que seja o que eu deseje nesse instante, seja comer, ainda que possa parecer atrativo, demonstrar o meu poder, a minha glória, eu não vim aqui para isso nesse instante, nesse momento, ainda que o meu desejo possa parecer governável, ou seja, ter o domínio disso, isso seja incrível, seja algo maravilhoso de se ter. Não é isso que eu vim fazer. A vontade do Pai, ela é soberana sobre a minha vontade, sobre o meu eu, sobre aquilo que eu acho. Quando nós observamos, trazemos isso para a nossa vida e entendemos o nosso status pecaminoso, a nossa incapacidade, nós conseguimos partir para um outro estágio, que não é de desespero, não é de angústia, não é de perdição, é um estado de gratidão. Quando eu vejo a minha situação tenebrosa, triste, a situação dura a qual eu estou inserido, e eu vejo que por meio de Jesus Cristo, a redenção, a transformação, a regeneração, isso precisa gerar no meu coração gratidão. Isso precisa gerar no meu coração o desejo de me agarrar a Ele a todo instante, permanecer debaixo da presença dEle.
o David Bisgrove, ele vai seguindo dizendo o seguinte, isso é interessante o que ele vai dizer, que ele faz agora uma transição legal. Olha o que ele diz. Ora, isso não quer dizer que as pessoas sejam totalmente desprovidas de bondade. Fomos feitos à imagem de Deus e, portanto, ainda somos capazes de realizar coisas boas e belas. Não à toa você vê em momentos, principalmente momentos de dor, tragédia ou coisa do tipo, o ser humano se direcionando para diminuir a dor e o sofrimento daqueles que estão precisando. Doando cesta básica, alimentação, enfim, se engajando em boas atitudes. Isso já é reflexo, inclusive, dessa criação que foi feita à imagem de Deus. Mas olha, mas não é disso que a gente está falando. Então a gente precisa de separar isso. Não é dessa questão que a gente está falando. A gente está falando sobre salvação, sobre a alma, sobre a queda. E olha o que ele vai dizer. Mas o pecado corrompeu nossa capacidade de amar e obedecer a Deus de todo o coração, força e mente. O pecado infectou todas as partes que existem em nós, de modo que todos nascemos em pecados, culpados, corruptos por natureza, incapazes de guardar a lei de Deus. E ele traz um exemplo que eu acho bem legal e não é uma defesa para os vegetarianos ou veganos ou coisa do tipo, tá? E nem uma ofensa para os carnívoros, mas olha que legal o exemplo que ele traz. Considere um exemplo. Imagine um leão faminto. Imagine colocar 2 pratos de comida diante dele. Um prato de carne vermelha crua e um prato de vagens perfeitamente cozidas. O leão pode escolher qualquer dos 2, mas devido à sua natureza, vai sempre escolher a carne vermelha. O que ele está dizendo aqui, que quando nós somos colocados diante do pecado, nós sempre vamos escolher o pecado. A não ser que nós sejamos regenerados pelo sangue de Cristo. A nossa capacidade de escolher o bem e agradar a Deus só ocorre quando há regeneração nas nossas vidas. Ele vai dizendo ainda, quando Adão pecou como nosso representante, nossa natureza ficou escravizada ao pecado, de modo que não desejamos nem buscamos a Deus. Mas quando Cristo veio, ele foi o segundo Adão, e onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão acertou. O desejo de satisfazer e buscar a Deus era a marca que você via em Jesus. Era a essência, aquilo que ele queria, de certa forma, demonstrar como ele agia e como nós deveríamos agir. Quando ele se passa pela tentação, quando ele passa por aquela provação ali que ele estava vivendo diante, e ele se nega, rejeita todos aqueles benefícios que são colocados à mesa, aquilo ali era essa carne vermelha, crua, suculenta que é colocada para o leão, mas que ele escolhe o outro lado, que é a vontade do Pai. Onde o primeiro Adão trouxe morte por sua desobediência e seu egoísmo. Lembra que nós falamos sobre egoísmo aqui hoje? Sobre o eu, sobre o meu. O segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe vida mediante sua obediência e sacrifício sobre a cruz. Ele entregou a sua vida. Lembra que ele diz, não há sacrifício maior do que aquele que entrega a sua vida a um amigo. Porque ele coloca a sua vida, em favor do amigo. O seu eu servindo o próximo. É mais importante servir ao próximo, a Deus, do que satisfazer o meu eu. A minha vontade, o meu desejo, aquilo que eu quero. De certa forma, quando Jesus vem, ele rompe com esse DNA corrompido, com esse DNA podre, com esse DNA que foi perpetuado em toda a humanidade, pecaminoso, que nos levou às trevas e trouxe uma nova essência. A essência da qual nós somos criados, com desejo, com anseio de servirmos a Deus, de amar a Deus, de fazer a vontade de Deus, que ainda que quando nós caímos, quando nós pecamos, quando nós falhamos,
nós desejamos nos reconciliar o mais rápido possível, ajustar o que precisa ser ajustado, mas para voltar o mais rápido possível para o centro da vontade de Deus. Há um desejo, uma necessidade, um anseio da nossa alma de estar na presença de Deus. Isso não se reflete no sentido de estar na igreja, num templo, não, mas é nas 24 horas que a presença dele envolva a nossa vida. Que em tudo que nós formos fazer, como a palavra nos diz, seja para glorificar o seu nome. Que cada ação, que cada atitude, que cada palavra, que cada coisa que venhamos a fazer, colocar nas nossas mãos, que o nome dele seja glorificado. Há um desejo que é gerado, esse desejo é o desejo que foi contaminado lá no Éden, que Jesus veio restaurar. Aqueles que se tornaram incapazes de cumprir a sua lei, de cumprir a lei de Deus, agora se tornam capazes por meio de Cristo, e só por meio dele. É por isso que as Escrituras falam dele, sobre ele, porque é nele e somente nele que nós podemos resistir ao pecado e cumprir a lei de Deus. Fora dele, só há perdição para nós. Fora dele, só há condenação. Fora dele, somos filhos da ira, mas nele somos co-herdeiros da graça e do amor e das riquezas e promessas que o Senhor, nosso Deus, tem para as nossas vidas. É nisso que nós nos agarramos. Nele, por meio dele. E tudo é para ele. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que essa palavra possa trazer conforto ao teu coração. Confiança em Cristo Jesus. Que todas as vezes que fomos tentados, lembre-se daquele que foi tentado e resistiu. De todas as vezes que fomos coagidos pelo inimigo, lembre-se de Jesus Cristo, aquele que suportou todas as coisas e que por meio dele nós também podemos suportar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, por aquilo que o Senhor tem nos falado todas as manhãs de domingo, sobre as verdades que o Senhor tem revelado por meio da tua palavra ao nosso coração. Nós queremos nos entregar por completo diante de ti, Pai. Por isso, sonda os nossos corações, Deus. Fortalece-nos, Senhor, abre os nossos olhos. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Cobre-nos, Senhor, com o teu sangue. Purifica-nos, Pai. Revela, Senhor, a tua palavra, Senhor. Que venhamos reconhecer, sim, a nossa incapacidade, mas entender que o Senhor venceu a morte. E em ti, Senhor, nós somos redimidos. Pai, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Deus. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício, te agradecemos pela tua obediência, te agradecemos porque o Senhor cumpriu a lei, porque o Senhor foi fiel aos mandamentos do Pai, porque o Senhor demonstrou naquela cruz que o Senhor entregou a sua vida por nós, para que pudéssemos ter vida. Nós que estávamos mortos, que não havia esperança, mas agora nós temos em quem buscar, temos em quem nos socorrer. Tu és, Senhor, a nossa fortaleza, e em ti, Senhor, debaixo das tuas asas, nós queremos nos esconder, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos isso, Pai. Traga essa clareza ao nosso coração. Nós oramos ainda, Deus, por todas as mães, Pai, que nos acompanham, para aqueles que também são filhos e têm as suas mães, que o Senhor possa abençoar, Senhor, as nossas mães, que o Senhor possa trazer sabedoria e discernimento a elas. Nós te agradecemos, Pai, por elas, Pai, por tudo que o Senhor tem capacitado, pela forma que o Senhor tem capacitado cada uma delas, Pai, em meio a uma geração, em meio a momentos tão difíceis, elas têm fortalecido as suas casas. Que o Senhor possa mais uma vez, Pai, guardá-las, dando sabedoria e discernimento, em nome de Jesus, fortalecendo a sua fé, Pai. É o que nós te pedimos, crendo, Pai, que o Senhor é poderoso para realizar e fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos, fiquem com Deus, aproveitem o domingo, Dia das Mães. Se não ligou para a mãe ainda, liga, se puder, né? Ou, enfim,
Se tiver com ela junto, dá um abraço, né? A gente tem que amar enquanto tem tempo, é o que importa, né? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, tá? Um ótimo domingo. Quarta-feira, estamos de volta, 8 horas da noite, com o nosso estudo, nosso discipulado, tá? E domingo que vem, a gente vai para a pergunta número 15. Já avançamos bastante. E é uma pergunta também muito boa. A gente acabou de discutir que nós somos incapazes. E se somos incapazes, então qual que é o propósito da lei? Nós vamos estudar sobre isso, tá bom? Você vê que aos poucos a gente vai dando uma caminhadinha. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente.